E aí, pessoal, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Pessoal do segundo ano, vamos começar nossa aulinha então, aulinha de revisão. Vou fazer a resolução das listas, da lista de exercícios que a gente tinha feito lá para ficar como uma revisão, e depois vocês vão ter alguns exercícios para responder até o final da semana, tá bom? Embaixo aqui na descrição do vídeo eu estou deixando também os timestamps de cada questão, se você quiser e tal. Não são todos que eu vou resolver as principais, tá? É, E aí, se vocês tiverem dúvida com alguma outra, durante a semana eu vou resolvendo para vocês, beleza? Então vamos começar lá. A questão 3 da lista, certo? Ela diz assim, o enunciado. Questão 3. Uma temperatura na escala Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo do correspondente na escala Celsius. Essa temperatura é aquela questão clássica, né, de termometria, que a gente tem uma relação de proporcionalidade entre dois valores numéricos de uma mesma temperatura, só que expressas, né, em escalas diferentes. Aí a única coisa que a gente tem que fazer é transpor essa informação do enunciado algebricamente. Então ele fala uma temperatura na escala Fahrenheit. Uma temperatura na escala Fahrenheit a gente representa por TF. Beleza? Tem várias formas de representar. No nosso curso a gente está representando por TF. E ela é expressa, ou seja, ela é igual, ela equivale, tá, a um número que é o triplo dessa correspondente, só que na escala Celsius. Então é o triplo, é 3 vezes a mesma temperatura na escala Celsius. Então, essa é a condição de resolução da questão, certo? O que eu vou fazer para encontrar qual é essa temperatura? Aqui eu tenho como se fosse duas incógnitas e uma relação entre elas. Eu preciso de uma outra relação, tá? É aí que entra a parte que vocês já estão careca de saber, certo? Que é a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, beleza? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, é assim que a gente estava representando. Outra coisa que você deve notar é que nas respostas, aqui nas alternativas, as respostas estão todas na escala Fahrenheit. Isso quer dizer que o valor que a gente quer encontrar é o de TF. Então eu vou representar TC em função de TF ao invés de representar TF em função de TC. Beleza? Eu pego 3, passo dividindo ali do outro lado e beleza. Tá? Porque daí minha resposta já sai direto. Tá? A única... Ah, mas estaria certo eu fazer do outro jeito, professor? Eu considerar TF igual a 3TC? Tá tranquilo, você vai conseguir chegar na resposta da mesma forma. Tá? Você só teria que fazer uma continha lá no final que depois eu mostro para você. Então o que agora a gente vai ter que fazer? Substituir esse TC aqui, tá, por TF sobre 3. Dá uma olhada. Então nessa equação eu vou colocar TF sobre 3 dividido por 5, né? Que é igual a TF menos 32. E se a gente olhar a nossa equação agora, eu tenho uma incógnita apenas, que é TF. Basta eu isolar o TF nessa equação que eu chego na resposta. Como a gente vai fazer? Vou resolver essa fração, TF sobre 3 sobre 5 fica TF sobre 15, né? Que é igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Aqui a gente pode dar uma simplificada, não é mesmo? Por 3 aqui fica 3, por 3 aqui fica 5, certo? E aí a gente multiplica em cruz, né? Eu passo esse valor aqui, esse 5, multiplicando lá do outro lado, o 3 eu passo multiplicando para lá. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte de equação de primeiro grau e nas continhas, né, gente? O que mais importa é o raciocínio físico mesmo, tá? Então vai ficar 3TF, que é igual. O 5 passa multiplicando, tem que lembrar que o 5 ele multiplica toda a extensão ali, né? Certo? Todo o membro da direita, tá bom? E aí eu vou fazer a distributiva aqui, né? Passo 5 multiplicando lá. Vou aqui embaixo, deixa eu pegar mais um facinho. Opa, vai, filho. Boa. E aí, o que nós temos? Do lado esquerdo, continua 3TF é igual a... O 5 passa multiplicando, vai ficar
5TF menos 5 que multiplica 32 é 5 vezes 30 mais 2, 150 com 10, 160, certo? 160, né? Vou achar um pouquinho que está travando um pouco essa conta. Então vamos lá. E aí eu vou isolar, passo 5TF para a esquerda, vai ficar 3TF menos 5TF, que é igual a menos 160. 3TF menos 5TF é menos 2TF, que é igual a menos 160. Aí, para isolar o TF, eu passo menos 2 dividindo, certo? Vai ficar menos, nossa senhora, menos 160 dividido por menos 2. Então, nós temos que TF é igual a 80 graus Fahrenheit. Beleza? Essa é a resposta. Acho que na maioria das turmas eu tinha resolvido essa questão. Beleza? A única diferença se você lá no começo, né? Se você lá no começo utilizar aqui o TF igual a 3TC, tá? Você vai chegar num resultado TC igual a um determinado valor, que vai ser essa temperatura só que na Celsius. E aí você volta para aquela expressão lá e substitui lá no TC o valor, certo? Multiplicando por 3. Aí vai dar 80. Provavelmente vai dar um valor aproximado, né? Porque 80 não dá um número inteiro dividido por 3. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a próxima questão que eu separei aqui nessa ordem, que é a questão 2. Tá? Vamos lá. Os pontos de gelo e do vapor, que definem uma escala arbitrária x, são respectivamente 50 graus x e 250 graus x. Tá? Com base nessas informações, a equação que relaciona corretamente a escala x com a escala Celsius é. Então, em cada uma das alternativas, você tem uma equação de conversão entre essa escala arbitrária x e a escala Celsius que a gente já conhece. Então, como que eu encontro a equação de conversão? Eu vou reproduzir o procedimento que a gente fez em aula para encontrar a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, certo? Lembra que a gente passa por um procedimento geométrico de comparação entre as escalas. Então, eu vou representar graficamente cada uma das escalas aqui. Essa daqui vai ser a escala Celsius, essa daqui vai ser a escala X, certo? E vou colocar os valores de temperatura correspondentes. Então, eu sei que o ponto fixo inferior da escala X, que é o ponto de gelo, né, é 50 graus X, então aqui vale 50. Na escala Celsius, esse valor equivale a quanto? 0 graus Celsius. É porque é a temperatura de fusão da água, né? Depois nós temos o ponto de vapor, que na escala X vale 250. Esse vai ser o ponto fixo superior. Tá? Na escala Celsius a gente conhece esse valor, né? Vale 100. Beleza? Esses dados da escala Celsius, obviamente, vocês têm que já conhecer. Aí eu vou relacionar uma temperatura qualquer na Celsius com uma temperatura qualquer na X. E aí, é porque os pontos fixos, embora sejam muito importantes, são apenas duas temperaturas, né, que podem ser representados por 0 graus Celsius ou 50 graus X, no caso do ponto de gelo, 100 graus Celsius e 250 graus Celsius, no caso do ponto de vapor. Mas eu quero saber qualquer temperatura. E a temperatura do corpo humano nessa escala X? Como que eu faço para descobrir? Eu tenho que ter uma equação de conversão, né? Então, a gente aplica agora, com a representação gráfica aqui, o que a gente chama de teorema de Thales, lembra? Porque aqui é como se eu tivesse duas retas paralelas às escalas, e eu tenho três retas transversais cortando, né? Cada uma dessas aqui são três retas transversais cortando essas duas retas paralelas. Então, elas serão divididas em segmentos que mantêm a proporcionalidade. Como assim? Se eu pegar esse trecho aqui de 0 até TC, eu tenho um determinado comprimento, certo? Esse comprimento ele é uma fração desse comprimento maior, certo? Ficou meio feio essa chave aqui, fazendo a chave melhor. Tá bom. De 0 até 100, certo? É uma fração desse comprimento.
Se eu reproduzir essa razão de proporcionalidade na escala x, tá? A razão de proporcionalidade tem que valer o mesmo, tem que ter o mesmo valor, entendeu? Então, a gente pode até dar nome, né? Por exemplo, esse daqui é A, vai ficar muita coisa. Então é melhor a gente pegar e já escrever direto, porque eu acho que isso daqui a gente chegou a treinar bem em sala. Vou passar mais rapidinho. Então na escala Celsius eu vou fazer o menor dividido pelo maior. O menor é TC, porque fica TC menos zero, né? Eu vou colocar aqui só para lembrar o procedimento que a gente está fazendo. Dividido pelo maior, que é 100 menos zero. Tá? Do outro lado da equação vai ficar a mesma razão de proporcionalidade, ou seja, o menor dividido pelo maior, só que para a escala x. No caso da escala x, vai ficar tx menos 50 dividido por 250 menos 50. Beleza? Então, do lado esquerdo vai ficar tc sobre 100, né? E do lado direito, tx menos 50 dividido por 250 menos 50, 200. Beleza? Dá para a gente dar uma simplificada, multiplica os dois lados por 100, né? E aí sobra 2 desse lado aqui, tá? Vou multiplicar em cruz, então vai ficar lá, ó, 2tc é igual a tx menos 50, tá? Essa forma de representar já é válida, né, digamos assim, beleza? Só que se você olhar nas alternativas, em todas elas estão o quê? O valor de tx isolado. Então vamos isolar o tx. Basta passar o menos 50 lá para o outro lado, né? Ou seja, somar os dois lados da equação, nos dois lados da equação, o valor de 50. Já vou isolar aqui o tx. Vou dar aquela tretinha lá. Eita, sabia. Tudo bem. Tx é igual a 2tc mais 50. Beleza? Muito bem. Essa é a resposta. O caso aqui seria o item C, né? Eu nem vi se na outra questão tem alternativa tá aqui, ó, 80 graus Fahrenheit. Beleza. Então as duas tá dando C. Beleza? Essa foi a questão 2. Vamos agora para a questão 4. Lembrando que eu estou fazendo uma revisãozinha básica e os exercícios lá da semana serão, né, referentes a esses exercícios que eu estou resolvendo, tá? Então vocês não precisam se preocupar com aqueles exercícios lá, vai ser bem de boa. Então, exercício 4. Uma barra metálica apresenta a temperatura de 15 graus Celsius. A temperatura de 15 graus Celsius aqui, comprimento de 100 centímetros. O coeficiente de dilatação linear da barra é 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A temperatura na qual o comprimento dessa barra é 100,2 centímetros então trata-se de uma questão, né, de dilatação térmica, certo, gente? Nesse caso específico, dilatação linear, porque trata-se de uma barra. Né? Só lembrando que, como o formato desse material, desse metal, é uma barra, quer dizer que uma das dimensões, que é o comprimento, é muito maior do que as outras duas. Não quer dizer que não vá dilatar em todas as dimensões. Mas a gente pode desprezar a dilatação em duas dessas dimensões, porque o comprimento é muito maior. Lembrando que a dilatação depende do comprimento inicial do material que você está estudando. Então, como o comprimento é muito maior do que as outras duas dimensões, a dilatação no comprimento vai ser muito maior do que nas outras duas também. A gente pode desprezar, certo? Então, só para lembrar, vamos pegar os dados aqui. A temperatura inicial da barra, a gente representa por T0, é 15 graus Celsius. E nessa temperatura, o comprimento, que chama comprimento inicial, a gente usa o L maiúsculo, né? Nesse caso L0, é 100 centímetros. Muito bem.
Aí ele diz que o coeficiente de dilatação linear da barra, a gente representa pela letra alfa, né? Vale 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E ele pergunta qual é a temperatura na qual, então qual é a temperatura final da barra, considerando que o comprimento dela aumente de 100 para 100,2 centímetros, certo? Então, como que a gente relaciona a dilatação térmica da barra com esses dados que a gente tem do problema? Vamos lembrar a equaçãozinha aqui? Dilatação térmica nada mais é do que o aumento ou a diminuição, ou seja, a variação do comprimento da barra, que depende do comprimento inicial, coeficiente de dilatação térmica e da variação da temperatura. Tá? Então, note que nós já temos esse dado, nós já temos esse daqui também a gente vai ter que encontrar, e esse aqui a gente consegue encontrar também. Então, a minha incógnita nessa equação vai ser a variação da temperatura, certo? O ΔL, eu acho que está bem claro aqui, basta você comparar o valor do comprimento inicial com o comprimento final. Se o comprimento inicial é 100 e o final é 100,2, quer dizer que ele aumentou 0,2, certo? Então, a variação do comprimento é 0,2 centímetros. Professor, eu quero calcular usando uma formulinha. Só lembrar, né? Na física, a variação de qualquer grandeza é o valor final menos inicial. Então, tá claro, se você fizer 100,2 de menos 100, vai dar 0,2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos escrever a equação agora. Vou começar aqui, vou marcar aqui. Tá? ΔL igual a L0, alfa ΔT. E vou substituir os valores. Tá? Aqui na variação do comprimento eu vou colocar 0,2. O comprimento inicial é 100. O alfa eu sei que é 5 vezes 10 a menos 5, que multiplica ΔT. Certo? E aí, esse 100 eu posso pensar nele como 10 elevado ao quadrado. Aí vai ficar 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2. Porque a multiplicação entre 10 a menos 5 e 10 a menos 2, você pode conservar a base e somar os expoentes, né? Então 10 elevado a menos 5 mais 2, menos 5 mais 2 é menos 3. Então fica 0,2 é igual a 5 vezes 10 a menos 3, ΔT. Podemos isolar o ΔT agora aqui. Do lado direito vai ficar 0,2 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Tá? E aí, fazendo essa continha aí, 0,2 dividido por 5 dividido por 10 a menos 3 vai dar 40. Parece que a Laurinha chegou antes, rapaz. E falta 2 exercícios ainda pra gente. Bom, a variação da temperatura deu 40 graus Celsius, tá? Toma muito cuidado. Por quê? Porque você chega nesse resultado e fala assim, nossa, eu sou demais. Aí olha a letra A ali, 40, que delícia, eu vou assinalar ela. Toma cuidado, porque não é a resposta correta. Ele pediu para calcular a temperatura na qual a barra tem esse comprimento de 100,2. Ou seja, ele pediu para calcular, deixa eu marcar aqui, ele pediu para calcular a temperatura final. Tá? Então, como que eu calculo a temperatura final? É muito simples. Se a inicial é 15 e a temperatura aumentou 40 graus, a final vai ser a inicial mais o quanto aumentou. Certo? Ou seja, 15 mais 40, 55 graus Celsius. Beleza? Essa que é, na verdade, a nossa resposta. Então, note que, na verdade, é a alternativa E. Beleza?
Passando então para a próxima questão, meus queridos. Opa! Passando então para a próxima questão aqui. Exercício 5. Vamos lá. Ele diz o seguinte: uma chapa quadrada de alumínio tem exatamente 1 metro de lado quando está a temperatura de 10 graus Celsius. Tá? Quando essa chapa atinge a temperatura de 60 graus Celsius, verifica-se que sua área é 1,0022 metros quadrados. Então ela tem 1 metro de lado na temperatura de 10 graus Celsius. Se a temperatura aumenta para 60, sua área aumenta também 1,0022. Determine o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Bom, essa questão já se trata de uma dilatação superficial, porque é uma chapa, então eu não posso desprezar todas as dimensões. Ela tem pelo menos duas dimensões que são comparáveis. Essas duas dimensões vão aumentar, então a área dela acaba aumentando, certo? Vamos representar graficamente como que é essa chapa primeiramente. Ela é quadrada, vamos supor que isso aqui é um quadrado, e tem 1 metro de lado. Daqui que a gente tira que a área inicial, certo? A gente representa a área por S, né? S maiúsculo, é 1 metro quadrado, certo? Muito bem. Eu sei que a área final vai ser 1,0022 metros quadrados. Ok? E aí ele pede para eu sei também que essa área inicial, ela tem esse valor porque a temperatura inicial é 10 graus Celsius e a área aumenta para esse valor quando sua temperatura atinge 60 graus Celsius, certo? Então, eu consigo tirar daqui a variação da área, certo? Que no caso vai ser 0,0022 metros quadrados, só fazer final menos inicial. Do mesmo jeito que eu consigo tirar a variação da temperatura. 60 menos 10, 50 graus Celsius. Beleza? E como que se relacionam esses dados com o tal do coeficiente de dilatação linear do alumínio? Pela equação de dilatação superficial. Variação da área, que é a dilatação superficial, é a área inicial. O coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Ah, professor, mas ele pediu o linear, ele não pediu o coeficiente de dilatação superficial. Pois é, só que como a gente está tratando do alumínio, eu posso calcular inicialmente, tá, o coeficiente de dilatação superficial e lembrar que a relação entre ele e o coeficiente de dilatação linear é simplesmente dada por essa equaçãozinha aqui, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Isso só vale quando a gente está comparando a mesma substância, né? Claro, é o alfa do alumínio, você multiplica por 2 e encontra o beta do alumínio. Ok? Muito bem, deixa eu mandar um espacinho aqui. Como que a gente vai resolver agora? Se você quiser, você pode, como eu disse, encontrar o beta ou já substituir o beta por 2α para a resposta sair direta. Vou fazer dessa forma, beleza? Então vou escrever a equação novamente aqui, ó, ΔS é igual a S0. Agora eu posso escrever 2α que multiplica ΔT, que é a variação da temperatura. Tá? Vou substituir os valores aqui. No caso da variação da área, 0,0022 é igual à área inicial, que é 1 metro quadrado, que multiplica 2α, que multiplica a variação da temperatura, que é 50. Certo? E aí? Bom, aqui eu posso multiplicar, né? 2 vezes 50 fica 100, então desse lado vai continuar 0,0022, é igual a 100 vezes alfa. Passa o 100 dividindo para isolar o alfa, que é o coeficiente de dilatação
linear do alumínio, certo? E aí essa conta, se você fizer representando o valor dessa forma, que não é muito elegante, né? Convenhamos, o resultado é esse daí, 0,000022, a unidade medida é o grau Celsius elevado a menos 1, tá? Então, obviamente, a gente vai representar isso daqui de uma maneira que é academicamente aceitável, certo? Você não quer deixar os outros acadêmicos bravos com você, você vai representar de uma forma, né, poxa, mais elegante, né? Então, não deixa ninguém ver você contando, é só você contar as casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Esse é o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Ai, filhão. Por que você não quer selecionar? Hein? Boa. Ó. Fechou? Muito bem. A próxima questão, gente, eu vou resolver. Eu tinha deixado separado essa questão da dilatação volumétrica, mas ela é extremamente parecida com essa questão da chapa quadrada. Eu estou tentando monitorar o tempo das aulas para não ficarem muito compridas. E as questões que eu pedi para vocês resolverem lá na tarefa só vai até a dilatação superficial também. Tem outro motivo pelo qual não vou resolver essa outra questão aqui, que eu estou lembrando que a gente vai, próximo tópico é a dilatação dos líquidos. E dilatação de líquido é só dilatação volumétrica. Então a gente vai acabar ganhando bastante traquejo com as unidades de volume, tá? Que é a única coisa que muda, porque a equação, só lembrando, né? Tá? A equação de dilatação da dilatação volumétrica é ΔV, variação do volume, é igual a B0, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Ou seja, extremamente semelhante, tá? Como a gente só está resolvendo exercício aqui, a única coisa que muda aqui a outra informação é que para a mesma substância, né, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Beleza? Então, essa vai ser a nossa primeira aulinha mesmo, é só a resolução dos exercícios para fazer uma revisão. Se tiver dúvida, por favor, me procura lá. Faz a tarefa, tem dúvida com a tarefa, por favor, me procura. E aí a gente vai se falando. Beleza? Boa!